Gurave Gorachandraya Radhikaya Tadalaye Krishnaya Krishna Bhaktaya Tadbhaktaya Namo Namaha Shri Chaitanya Manobhistam Stapitam Jena Bhutale Swayam Rupa Kadamahyam Dadati Swapadantikam Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasadi Gaura Bhaktavinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Bhaktya Vihina Yaparadhalakshai Kshiptas Chakamaditarangamade Kripa Maitvam Sharanam Prapanna Vrinde Namaste Charana Ravindam Bhajami Radham Aravinda Netram Smarami Radham Madhura Smitasam Vadami Radham Karuna Bharadram Tato Mamanyasti Gatir Nakati Jai Shri Radhe Jai Shri Radhe Jai Shri Radhe. Pela misericórdia de Shri Guru e Gauranga, estamos nos reunindo no Hridaya Mandir, o templo do seu coração. Porque é no templo do seu coração que você precisa desenvolver a atitude adequada para avançar espiritualmente. E o nosso Gurudeva, repetidas vezes, citando Shri Gauranga Mahaprabhu, ele nos aconselha a convivermos em Harikatha. Porque se nós convivemos, todos nós, irmãos e irmãs espirituais, em Harikatha, então nós estaremos sempre protegidos por Yogamaya Devi, pela energia interna de Krishna. Então, no sábado, nós temos a imensa fortuna de saborear Braja Lila Katha, porque nós precisamos seguir os passos das Braja Ramanis, das Braja Gopis. E as Braja Gopis estão 25 horas por dia glorificando Krishna, pensando em Krishna, falando de Krishna, cantando os nomes de Krishna, vivendo a Lila de Krishna. Quando elas não estão em Lila com Krishna por arranjo de Yogamaya, elas representam a Lila de Krishna. E aqui no Srimad Bhagavatam, neste verso, neste livro lindíssimo do nosso amado Srila Gurudeva, Shri Gopi Gita, um livro que parece mais um jardim transcendental, tudo nele é maravilhoso. Nós estamos acompanhando Gopi Gita, que é a canção da saudade das Gopis. Elas estão sentindo, inconcebivelmente elas estão sentindo saudade de Krishna, que está sempre em Vrindavan. Mas dessa maneira, por elas cultivarem saudade, aí elas valorizam o encontro, né? E nós também, à medida que nós ouvimos esse Braja Lila Katha da boca de lótus de Shukadeva Goswami, e mais adocicado ainda pelas explicações nectárias de Srila Gurudeva, então nós vamos aos pouquinhos entendendo o que significa saudade, né? Então as Gopis, Gurudeva está explicando, como ele costuma fazer, ele vai explicando cada palavra de cada verso com suas diferentes camadas de significados. E aqui ele acaba de contar o passatempo em que os vaqueirinhos entram na boca gigantesca de Agasura. Então Srila Gurudeva, na verdade, está explicando como Krishna, através de sua energia, né, Yogamaya, Purnamasi Yogamaya dele, ele cria situações, como a situação em que os vaqueirinhos entram tranquilamente pelo bico aberto de Agasura, ou pela boca aberta de Agasura, a serpente. Ele cria essas situações quando é necessário para a realização de suas doces lilas.
Por exemplo, ele diz que se Baladeva Prabhu não estivesse com Krishna nos campos de pastagem, Krishna não poderia ter realizado a Brahma Vimohana Lila, o seu divino passatempo em que ele confunde a mente de Brahma. E por aí Gurudeva vai explicando o significado rasika de cada elemento mágico da Lila de Radha Krishna e dos outros habitantes de Braj. Então Gurudeva está agora contando como... deixa eu ver aqui o que vai acontecer. Sim. Ele está falando sobre o passatempo em que o fogo ataca uma das florestas de Vrindavana e pega os vaqueirinhos de surpresa. Os vaqueirinhos começaram a procurar as vacas e por fazerem isso se afastaram de Krishna e Balaram. Eles entraram em Munjadhavi e, assim como as vacas, ficaram perturbados porque sentiam muita sede e um calor muito intenso. Foi então que os servos perversos de Kamsa, ou os servos do perverso Kamsa, que estiveram escondidos na floresta, atearam fogo à grama e às árvores. Em poucos instantes, um vento soprou aquele fogo por toda a área, deixando tanto as vacas quanto os vaqueirinhos presos no centro da floresta. Não vendo nenhuma outra forma de escapar daquela situação, todos eles começaram a exclamar o nome de Krishna e Balaram. Logo ao ouvirem aquele chamado aflito, Krishna e Balaram apareceram no meio do fogo também. Fechem seus olhos por um instante, disse-lhes Krishna, e naquele momento ele engoliu aquela terrível fogueira, aquele incêndio terrível na floresta. Os meninos ficaram pensando por que Krishna lhes teria dito para fechar os olhos. Krishna deve saber algum mantra para apagar a fogueira, pensaram eles, e pode ser que o mantra só possa ser recitado num lugar muito isolado, num lugar solitário. Se nós fecharmos os olhos, ele sentirá como se estivesse sozinho. Então, Yoga Maya Devi, Lila Shakti, está fazendo com que os vaqueirinhos que têm Krishna como seu amigo íntimo pensem nele como um menino comum que aprendeu com Purnamasi Devi e com outros sábios que vivem em Vrindavan um mantra que pode apagar o fogo. Havia outro motivo pelo qual Krishna disse para os vaqueirinhos fecharem os olhos. Certa vez antes disso, quando ele ainda era um bebezinho, os meninos o viram comendo terra e foram reclamar sobre isso com mãe de Yashoda. Por isso, Krishna, naquele momento, pensou: se eles me verem comendo fogo, eles vão reclamar com mãe de Yashoda de novo? E ela vai me castigar? Além disso, se meus amigos me verem engolindo esse fogo inteiro, essa fogueira inteira, eles vão pensar que eu vou queimar, que eu vou pegar fogo, e assim seu ar vital sumirá, porque Krishna é Prananata. Krishna é Prananata das Gopis, Krishna é Prananata de mãe de Yashoda, Krishna é Prananata dos vaqueirinhos. Ele é o próprio ar vital. Ele é a vida da vida dos Bijvasis. Krishna é a vida da vida de todos os seres vivos. Mas, em Braj,
essa percepção é completamente saturada de amor puro, de Prem, Braja Prem. Quando depois de um instante os meninos abriram os olhos, viram-se de novo ao lado de Krishna e Balaram, na sombra refrescante de Bandiravat, com suas vaquinhas pacificamente deitadas perto dali e mastigando a sua graminha, e ruminando, como a vaquinha gosta de ruminar. Será que aquilo foi um sonho? Se perguntaram eles, espantados. Referindo-se a este incêndio na floresta, agora Gurudeva volta a explicar o sentimento das Gopis. Gopi Gita. Referindo-se ao incêndio na floresta, as Gopis agora dizem: você nos protegeu naquela ocasião. Com essas palavras, elas insinuam o seguinte: se todos os vaqueirinhos tivessem morrido na fogueira, no incêndio, seus pais e mães também teriam morrido de dó, de aflição, e nós, Gopis, também teríamos morrido. Protegendo a todos em Braj dessa maneira, você também nos protegeu. Né? O verdadeiro elo. Aqui elas estão, como o Gurudeva está ensinando para a gente, elas estão demonstrando qual é o verdadeiro elo. Qual é o verdadeiro vínculo que todos nós temos. O verdadeiro vínculo é nós estamos em Sharanagati, porque em Sharanagati, quando nós estamos na postura de rendição, nós percebemos claramente que é Krishna quem nos protege, é Krishna quem nos mantém. Se nós não estamos em Sharanagati, nós pensamos que é o nosso esforço que nos dá o sustento. Mas é Krishna que nos dá o sustento. É Krishna que dá a capacidade de subsistência, de sobrevivência de todos os seres vivos, inclusive os seres humanos. Então, se a gente cultiva esse sentimento de Sharanagati, ó Krishna, você é meu Prananata. Ashlishavá Padaratam Pinastavam. Mahaprabhu fala isso. Krishna, você é meu Prananata. Ele, no humor de Srimati Radhika, está dizendo: Krishna, você é a vida da minha vida, qualquer que seja a sua atitude para comigo. Qualquer que seja a minha posição, eu entendo que isto acontece pela sua misericórdia, Krishna. Mas, qualquer que seja a minha condição, se eu estou muito feliz, muito triste, muito rico, muito pobre, se eu estou entendendo tudo, se eu não estou entendendo nada, Krishna, você é o dono da minha vida. Com a frase Vrisha Mayatmajad, as Gopis mencionam ainda outro caso em que Krishna as protegeu. Vrisha Mayatmajad refere-se a dois demônios, Vatsasura e Vyomasura. A palavra Vrisha refere-se a Vrishabhasura, outro nome de Aristahasura, o gigantesco demônio touro. E a palavra Atmajad significa filho. Então, quando Vrisha, ou quando Atmajad é unida à raiz Vrisha, Atmajad refere-se ao filho de Vrishabhasura, ou seja, o Vatsasura, ou o demônio bezerrinho. Então os companheiros malévolos de Kamsa se manifestaram sob inúmeras formas para, entre aspas, iludir os habitantes de Braj e para poder matar Krishna. Atmajad também aparece unida à palavra Maya, deste modo se referindo ao filho do demônio Maya, chamado Vyomasura, a quem Krishna matou na floresta chamada Kamyavan. Então, quando Krishna pela primeira vez começou a levar os bezerros para apacentarem Braj,
Vatsasura, o demônio bezerrinho, apareceu no meio deles, dos bezerrinhos. Assim que Krishna e Baladeva o viram, compreenderam que aquele não era um de seus bezerrinhos, mas um demônio disfarçado, e arquitetaram um plano para matar aquele bezerrinho farsante, né? Não tem nada mais inocente do que a imagem de um bezerrinho, né? Por isso nós que vivemos na sociedade contemporânea, nós que vivemos no lado do planeta que se chama Mlecha louca, né? Nós temos uma missão, né? Precisamos sair às ruas, levar os livros dos nossos acharyas, cantar os santos nomes e, cultivando humildade genuína, informar as pessoas que estão completamente mergulhadas na ignorância da importância da compaixão, né? Porque sem compaixão não existe possibilidade de avanço espiritual, né? É um bezerrinho passante. Vatsasura. Então, Krishna e Balaram também, se fazendo de inocentes, começaram a andar perto dele, assim, a ficar perambulando perto dele. E então Krishna o agarrou pelas pernas traseiras e o rodopiou por cima da sua cabeça, assim. E Vatsasura então assumiu sua gigantesca e nefasta forma original, momento em que Krishna deu o golpe final, atirou contra uma árvore. Ao ver o tamanho enorme de Vatsasura, os vaqueirinhos se encheram de medo e exclamaram: ele apareceu aqui com um belo bezerrinho, mas olha só a forma dele de verdade, um bezerrinho farsante. O pai de Vatsasura, o gigantesco demônio touro Aristasura, foi morto por Krishna em Radhakunda. E daí se produziu um belíssimo passatempo. Aristasura com certeza era pecaminoso. Por isso alguém poderá questionar como foi possível que ele tivesse adentrado a área sublime de Radhakunda. Como pode um demônio pisar em Radhakunda? Isso não se aplica, isso não procede. Alguma coisa está errada. Ó Shukadeva Goswami, ó Gurudeva, por favor, me explique como isso é possível. Ele só conseguiu fazer isso porque Yogamaya lhe permitiu entrar, de modo a facilitar o passatempo em que Krishna o mata e depois faz com que o prema das gopis se intensifique. Então, Gopi Prema é o centro de tudo em Vrindavana, né? Ele entrara na aldeia de Vrindavana quando Krishna queria realizar Rasa Lila. Quando Krishna matou e protegeu as gopis, aí sim começou a dança da Rasa. Então aí Gurudeva, nesse livro Gopi Gita, nesse seu comentário a Gopi Gita, Gurudeva está colhendo inúmeras joias de significado rasika aos passatempos de Krishna, né? Sem essas joias, o nosso bhajan perde o sabor, né? Sem essas joias, a nossa vida espiritual ela se torna algo árido, como se a gente estivesse caminhando no deserto da nossa própria consciência caída, né? Então a gente precisa estar servindo a consciência de Krishna, do nosso Gurudeva. Ele está em consciência de Krishna, né? Então nós somos servos dos servos da consciência de Krishna, do nosso Gurudeva. Krishna também protegeu as gopis do demônio Sankachuda, que tentara raptá-las
tocando-as com um cajado, como se elas fossem cabritinhas, e finalmente colocando Shrimati Radhika sobre os seus ombros. Olha que coisa feia esse Sankachuda fez, que coragem, né? Pode ser que alguém pergunte como foi possível que um demônio tocasse em Shrimati Radhika, e a resposta é que para propiciar os passatempos parecidos às atividades humanas, os passatempos de Krishna que parecem como se fossem atividades humanas, ou Naralila. Yogamaya providencia incidentes miraculosos. Isso é um milagre. É um milagre que um demônio coloque Shrimati Radhika no colo. Não é? Na verdade, não foi possível que Sankachuda tocasse em Shrimati Radhika. Já que Krishna pode fazer qualquer coisa, a forma de Sankachuda pode ter muito bem sido uma manifestação do próprio Krishna, às vezes com o objetivo de fazer com que Shrimati Radhika corra para os seus braços. Ele pode amedrontá-la, assumindo a forma de uma serpente. Ele realiza passatempos ilimitados assim, e segundo seu desejo, Yogamaya toma todas as providências necessárias. Krishna é Rasika Shekhar, né? Ele está sempre saboreando a raça que emana do coração de lótus de Shrimati Radhika e dos outros Vrijavasis. Shri Krishna protegeu todos os seus companheiros daquele demônio cavalo chamado Keshi, do demônio carrinho chamado Shakatasura, do demônio crane, do demônio cegonha, não, parece com a cegonha, garça, do demônio garça chamado Bakasura, do demônio asno chamado Dhenukasura, e de tantos outros demônios. As gopis continuam no seu cantar sublime, Gopi Gita. Rishabhate Vayam Rakshita Oho. Você nos escudou de uma miríade de calamidades e de inúmeras formas aterrorizantes da morte, mas agora você está nos matando. Se você quer mesmo nos matar agora, por que você nos protegeu em tantas outras ocasiões? Saudade, né? Sentindo a dor intensa da saudade, elas estão sentindo como se Krishna as estivesse matando. Em seu Sarata Darshini, comentário lindíssimo de Srila Vishwanath Chakravarti Thakur ao Srimad Bhagavad Purana, Srila Vishwanath Chakravarti Thakur revela o significado das palavras das gopis. Nós estamos morrendo pelos efeitos de suas 5 flechas. Nós nos aproximamos de você em troca de proteção, mas descobrimos que as suas 5 flechinhas estão apenas aumentando o nosso kama, a nossa paixão divina e o ardor de nossos corações. O próprio Krishna é Kamadev, né? As 5 manifestações de Kamadev, uma delas é o próprio Krishna, o Cupido transcendental. Ele encanta as gopis atirando flechas nelas, que são as flechas de seus olhos de lótus. Deixa eu repetir. Ele encanta as gopis atirando-lhes as flechas de seus olhos de lótus. E com o seu melífluo tocar da flauta, seus belos lábios, suas conversas solitárias com elas e o seu amplo peito, Krishna é irresistível, né? Quando você canta Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, ninguém consegue resistir. Pode ser que as coberturas mundanas das almas condicionadas finjam resistir, mas todo mundo que ouve o cantar do Santo Nome, especialmente quando nós estamos cantando o Santo Nome, sob a orientação, sob a proteção divina de Gurudev,
Todos que ouvem não resistem. Mais cedo ou mais tarde, eles vão entender que Krishna é irresistível, né? E eles vão se render a Krishna Nam, Krishna Lila, Krishna Katha, né? E assim sua vida será maravilhosa. Krishna é chamado de Kama Gayatri. Krishna no Kama Gayatri Mantra é chamado de Pushpa Bhan, aquele que atira as flechas flores que encantam as gopis. Então, Gurudeva está fornecendo um dos milhares de aspectos de meditação no Kama Gayatri. Este Kama Deva transcendental pode encantar a mente do Kama Deva deste mundo, o cupidinho deste mundo. E por isso as gopis apelam para Kama Deva transcendental, de modo que ele apague o fogo causado pelas 5 flechas de Kama Deva. Dizem as gopis, neste momento, podemos ver que você é um Vishvasagati. Você é aquele que trai a fé alheia. Nós temos fé em você, mas você está traindo a nossa fé em você, Krishna. O significado inerente desta palavra em sânscrito, dessa expressão Vishvasagati, é transmitido com as seguintes palavras: eu dormi com a minha cabeça no seu colo, confiando plenamente que você me protegeria. Mas enquanto eu dormia, você pegou de uma espada e me matou. Com este humor as gopis dizem: você nos protegeu tantas vezes no passado, logo nós confiamos que você com certeza nos protegeria agora. Tendo deixado para trás tudo que nós temos e lhe oferecido nossa própria existência, nós viemos até você. Mas agora, você, indiferente, nos trai. Você, Krishna, está indiferente a nós, está nos traindo. Muito embora estejamos morrendo, você nem quer saber de nos proteger. Então, as gopis são peritas, hábeis no uso das palavras de prem, linguagem de prem, né? Como Srila Gurudeva está falando, ele fala que a filosofia de prem, ela precisa ser disseminada com a linguagem de prem. E essa linguagem, esse linguajar específico de prem é, como se diz, é o bem supremo das gopis. A gente precisa entrar na escola das gopis, na escola do choro das gopis, para estudar esta língua, esta linguagem, a gramática desta linguagem, as orações coordenadas, subordinadas, o sujeito, o predicado, o verbo transitivo, intransitivo, indireto e assim por diante. Porque sem essa formação, sem essa graduação, não tem como. Aí Gurudeva agora, ele vai falar mais detalhes desse terceiro verso. Na verdade, eu acabei não situando para vocês o versinho. Vishajala Pyayad Vyala Rakshasad Vashamarutad Vaidyutanala Vishamayatmajad Vishvasobhayad Vishabhatevayam Rakshitamuhur. Então Gurudeva, ele vai misericordiosamente injetando na pele do nosso processo de bhakti, ele vai injetando essas gotas de néctar, né, que emanam do coração de lótus das gopis, e que só ele pode desvendar para a gente, só ele pode revelar para a gente. E aqui ele diz que Srila Vishwanath Chakravarti Thakur diz que alguns dos passatempos mencionados pelas gopis neste contexto com certeza acontecerão, realmente acontecerão,
depois da Rasa Lila. Né? Nós, assim, pela lógica, pensaríamos que as gopis falariam de eventos acontecidos antes da Rasa Lila. Mas como podem elas falar de incidentes futuros? Então, vejam bem a importância dos nossos acharyas. Eles extraem dúvidas que estão profundamente enraizadas no nosso coração e não nos permitem dar passos largos no caminho de Bhakti. E eles, além de extraírem as dúvidas, eles, além de apresentarem o argumento, com certeza, eles apresentam a refutação a este argumento. Aí aqui Gurudeva tem uma nota de pé de página que diz assim: Srila Sanatana Goswami harmoniza esta aparente contradição em seu Brihad Vaishnava Toshani, em seu comentário Brihad Vaishnava Toshani. Ele explica que, muito embora a morte de Vyomasura tenha acontecido após a Rasa Lila, as gopis puderam mencioná-la por causa de seu natural poder de onisciência. Swabhavika Sarvagyata Shakti. Swabhavika Sarvagyata Shakti. Quando as gopis experimentam uma saudade intolerável, spurtis, visões dos passatempos de Krishna, no passado, no presente e no futuro, manifestam-se espontaneamente em seus corações. Olha que lindo, né? Por elas sentirem saudade de Krishna, então elas estão tendo essa experiência de loucura transcendental, porque elas estão tendo visões de momentos de passatempos de Krishna ainda por acontecer. Esta é a maneira pela qual elas ficam sabendo da morte de Vyomasura, que aconteceria, na verdade, no futuro. Deste modo, devido à loucura que elas sentem, a loucura em que elas estão sentindo saudade de Krishna, elas se referem a essa lila como se ela tivesse acontecido no passado. Né? Para que serve o passado, o presente e o futuro, se Krishna não está do lado das gopis? Né? Para que serve o passado, o presente e o futuro, se Krishna não está satisfazendo os desejos de Srimati Radhika? Esse é o humor dos Gaudiya Vaishnavas. Para que serve o passado, o presente e o futuro? Para que serve o passado, o presente e o futuro se nós não estamos servindo a essa lila por ouvi-la, por repeti-la, por adorá-la, por querer estar eventualmente participando dela como servo dos servos, dos servos, dos servos desses companheiros eternos de Krishna? Srila Chakravarti Thakur explica que esses eventos futuros eram conhecimento comum das gopis. Elas haviam ouvido a respeito desses passatempos há muito tempo antes da boca de lótus de Purnamasi Devi, Gargacharya, Bhaguri Rishi e outros sábios. Elas também haviam ouvido muitas outras pessoas falarem sobre o horóscopo de Krishna, o mapa astral de Krishna, e agora repetem esses incidentes conforme ouviram antes. Cultura de Braj, a cultura de Braja, a escola de Braj, o Siddhanta de Braj está todo voltado para Krishna. É Krishna para cima, Krishna para baixo, Krishna em todos, Krishna no passado, no presente e no futuro, Krishna, 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 Hey. Srila Jiva Goswami diz que Srila Shukadeva Goswami, ao descrever a Purva Raga das gopis até a Rasa Lila, ou seja, ao descrever desde a fase de Purva Raga até a fase de Rasa Lila das gopis, ele estava experimentando um humor muito doce, muito rasika. Então, Shukadeva Goswami, no 10º canto, ele vai revelar desde o apego anterior ao encontro das gopis com Krishna, Purva Raga, até o momento em que elas finalmente dançam a dança da rasa com Krishna na calada da noite. Em consequência disso, porque Shukadeva Goswami estava nesse humor rasika,
Ele apenas narrou passatempos doces e amorosos de Shri Krishna. Ele não narrou os passatempos de Krishna matando demônios, que, pela estimativa comum, podem ser considerados cruéis ou desagradáveis. Ele relatou a Purvaraga das Gopis, o belo passatempo de Krishna com as esposas dos Brahmanas, Jagapatnis, o seu erguer de Giriraj Govardhana, que está aqui presente nos dando darshan, e seus passatempos com os vaqueirinhos e as gopis no outono e no verão. Srila Jiva Goswami diz que, por causa do humor profundo de Srila Shukadeva Goswami, houve ocasiões em que ele redimensionou a cronologia. Vou ler de novo, que é muito importante isso aqui. Srila Jiva Goswami diz que, por causa do humor profundo de Srila Shukadeva Goswami, houve ocasiões em que ele redimensionou a cronologia de suas narrações segundo aquele humor. Em consequência disso, ele recontou certos passatempos de Krishna matando demônios após descrever a Rasa Lila, quando de fato esses passatempos haviam acontecido muito antes. Então isso é Bhagavad Purana, isso é cultura Vaishnava, Gaudiya Vaishnava, né? Cultura Gaudiya Vaishnava. Muitos de vocês estiveram na Índia, vocês vão para a Índia e assim, às vezes com a visão ocidental vocês ficam pensando, mas tudo parece tão abandonado, né? Vrindavan, Navadeva, tudo parece tão abandonado. E você pode explicar isso porque os Vaishnavas, os Gaudiya Vaishnavas, eles estão mergulhados no abandono supremo, que é o néctar infinito de cantar o santo nome e servir a Rasa Lila, servir a Gora Lila. Então, para eles manterem a compostura de modo a exercitar sua compaixão infinita pelas almas condicionadas, né? Isso é assim um estado de dedos na experiência deles, né? É um estado de dedos. Num estado de dedos, Srila Prabhupada aparece nesse mundo, nasce na família de filho de Gomohan De, um Vaishnava puro, é educado de maneira a se tornar um seguidor de Srimati Radhika. E alguém que tem a capacidade de descobrir o seu guru de verdade. E num estalo de dedos, continua a vida dele e ele de repente está em Nova York. E de repente, poucos anos se passam e ele faz com que seus discípulos adquiram sukriti suficiente para serem os seus braços e suas pernas no mundo inteiro. Então, num estalo de dedos, um Gaudiya Vaishnava como Srila Prabhupada, que jamais tirou seus pés de lótus de Vrindavan, salva o mundo inteiro, num estalo de dedos, pela misericórdia de Shri Chaitanya Mahaprabhu, pelo desejo de Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Prabhupada. Então, só terminando aqui, a explicação apresentada por Srila Jiva Goswami parece contradizer aquela de Srila Vishwanath Chakravarti Thakur, mas ambas explicações estão corretas. Em diferentes kalpas ou milênios, dias de Brahma, Krishna realiza seus passatempos em sequências diferentes. Isso faz parte da doçura, né? Como Prabhupada dizia, a variedade é a mãe do prazer, não é? A variedade é a mãe do prazer. Podemos dizer que os passatempos de matar demônios pela Gopi Gita é apenas para incrementar e tornar o desejo maior para que ocorra a dança da rasa e demais lilas com as gopis e Srimati Radhika? Com certeza podemos dizer isso. Com certeza, porque Krishna, o coração de Krishna, que é refletido nas artimanhas de Purnamasi Devi, não é? O coração de Krishna pertence a Srimati Radhika e as gopis de Braj, né? Como Gurudeva, em tantas ocasiões, ele revela o motivo voltado para as gopis dos passatempos de Krishna. Como tem aquele que é bem fofinho, que Krishna ainda é bebê e o demônio Trinavarta entra no pátio da casa de Nanda Baba e colhe Krishna
um redemoinho enorme, alça Krishna nas alturas, por cima das florestas de Braj, e de lá de cima ele tem visão periférica de todo o Dhamma sagrado. E aí o demônio começa a girar rapidamente, pensando ele que fazendo assim, ele vai fazer o bebezinho ficar muito, como se diz, muito, perdi a palavra, vai fazer com que Krishna bebezinho morra de tanto girar com tanta rapidez, né? Porque a intenção dele é matar Krishna. Mas aí o que Krishna faz? Ele, com seus 2 olhinhos de lótus, girando a toda velocidade em círculo, ele fotografa todos os lugares que serão eventualmente lugares de encontro dele com Srimati Radhika. Né? Onde você vai ler isso no Shastra? Né? Shastra contém todas as joias transcendentais de passatempo de Krishna, mas só Mahabhagavad vai colher essas joias e vai explicar para você. Né? Aqui, Rasa Lila é o núcleo de todo o seva transcendental. Todos estão servindo a Rasa Lila. Né? Todos estão servindo a Rasa Lila. Então todos os passatempos são arquitetados, e apenas, como o Gurudev também explicou, apenas pela permissão de Yogamaya, esses demônios malvados entram no campo sagrado da Rasa Lila, no campo sagrado da Brahma Vimohana Lila e das outras lilas, né? Para que se coloque mais condimentos nesses doces e nesses salgados, né? Mais condimentos. Quem pode cozinhar melhor do que um Gaudiya Vaishnava, né? Ele cozinha com todo o amor e devoção, e ele oferece esse alimento com todo o amor e devoção. E quando você prova esse alimento, todos nós somos testemunhas. Eu sou testemunha disso. Quando Prabhupada estava no planeta, havia milhares de pessoas que vinham aos templos nas festas de domingo como autômatos. E sabe o que tinha na cabeça deles? Prashad. Os neurônios estavam todos marcados com essa palavra, Prashad, Prashad, Prashad. Eu não conseguia imaginar viver mais uma semana sem Prashad, Mahaprashad, né? Que pela misericórdia de Srila Prabhupada estava presente através da ação de todos os seus discípulos. Srila Prabhupada pessoalmente oferecia aqueles alimentos a Shri Radha Krishna e Gauranga Mahaprabhu. E assim o mundo inteiro foi infectado por essa doença mágica, né? Por essa epidemia de Bhakti, né? Prashad, né? Mas como Srila Parangurudeva explica, nós devemos compreender especialmente, né? Chaturvidha Shri Bhagavad Prashad. Quais são esses 4 Chaturvida? Quais são esses 4 gostos mencionados no Shri Guru Astaka de Srila Vishnu Chakravarti Thakur? Srila Bhakti Pragana Kesha Goswami Maharaj revela que esses 4 gostos, desses alimentos que nos nutrem, são as 4 raças experimentadas, vivenciadas em Braj. Então nós devemos ter conhecimento, nós devemos cultivar conhecimento, nós devemos ouvir os sadhus e os gurus falarem sobre Rasa Kata, Chaturvida Rasa Kata, né? Que senão, o que será da nossa vida? Né? Em qualquer situação, mesmo a nossa vida nesse mundo terreno, como se diz, a nossa vida nesse mundo terreno se torna auspiciosa quando nós ouvimos Rasa Lila Kata. Porque nós passamos a realizar nossas atividades, nosso karma, como Srila Bhaktivinoda Thakur diz, sempre relacionando esse karma ao seva. Né? Esse é o segredo de todos os segredos, o mistério de todos os mistérios. Né?
Por isso nós somos afortunados de estar reunidos. Qualquer que seja a situação, nós estamos reunidos no Hridaya Mandir, podemos estar reunidos na Ganga Mata Gaudiya Mata, na Gauravani Gaudiya Mata, na casa de um Prabhu, na casa de uma Didi, né? Mas onde quer que nós estejamos, fazendo o nosso sadhana bhajana, juntos, aí nós estaremos sob a proteção de Yogamaya Purnamasadeva. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Nitai Gora Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Nitai Gora Hari Bol, Nitai Gora Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Nitai Gora Hari Bol, Nitai Gora Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Nitai Gora Hari Bol. Jai Gauranga Mahaprabhu Nityananda Prabhu ki jai, Giriraj Maharaj ki jai, Rupanuga Guruvara ki jai, Srila Prabhupada Pachitapam ki jai, Srila Gurudev Pachitapam ki jai, Nitai Gopremanandi Vanchakalpataruvescha Kripa Sindhaveva cha Pachitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. Dandavat Pranams. Jai Shri Radhe.